Bem-vindo ao BessaniCast, o seu podcast de empreendedorismo, liderança, inovação, marketing, gestão de pessoas, ou seja, todo o assunto que você quiser sobre negócios, aqui nessa mesa é o lugar. Espero que você tenha o conteúdo que você procura e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo no material de construção. É uma série que a gente vem fazendo, estamos trazendo empreendedores como também especialistas. E hoje vai voltar um especialista que já sentou nessa mesa e entregou conteúdo que tem de sobra. Consequentemente, surgiu um novo convite para transbordar ainda mais e ele, uma pessoa solista, proativa como aceitou. Wellington, bem-vindo ao BessaniCast. Obrigado por ter aceitado o convite. Dá um oi pro pessoal. Bom, gente, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, tá? Porque toda iniciativa de conhecimento específico para a área de Maticom, dos materiais de construção, é sempre muito bem-vinda e vocês estão fazendo um trabalho aqui muito bacana nesse sentido, então nada mais justo que a gente colaborar, que a gente poder participar e ajudar quem está do outro lado, né? O pessoal aí que é das lojas de material de construção, que a gente chama aí, abrevia das Maticoms, né? Nós vamos passar sempre muito conteúdo muito legal aqui. E obrigado pelo novo convite, que é sempre bem-vindo. Esse convite veio de você, da audiência que nos deu feedback. Poxa, Roma, ele falou de campanhas todo santo dia, né? Pô, como é que eu faço 30 dias de campanha, quanto mais o ano inteiro? Me dá uma luz aí e tal. Eu falei, vou fazer essa pergunta para ele e vamos ver se ele responde. Esse é o assunto, é o bate-papo deste episódio. Antes da gente começar esse bate-papo, se você nunca assistiu, eu preciso apresentar o lugar que nós estamos. Nós estamos na Prodigimus, uma empresa especializada em produzir um conteúdo audiovisual de primeira linha. Você está me ouvindo muito bem, está me vendo muito bem, graças a Prodigimus, QR Code na tela, e você pode chamar a equipe deles. Vai ser com a Mel, a Aaron, Kátia, eu não sei quem vai te atender. É uma equipe vasta que vai te dar um apoio e suporte de qualidade. Você só vai sentar aqui e falar o seu conteúdo, entregar o seu conteúdo. No digital vai ficar de primeira linha. Meu nome é Roman Bessani. Eu sou especialista em ajudar as empresas a informatizarem o negócio delas, através da Bessani Soluções. A Bessani Soluções é a empresa com a qual eu sou o CEO e nós informatizamos, inclusive o nosso segmento principal é materiais de construção. Nós ajudamos você a tirar aqueles produtos que nós chamamos de baleia, essa baleia encalhada, estão vários meses dentro do seu estoque e você não vende. Nós identificamos quais são os produtos baleias, vamos colocar ele para girar, vamos fazer o estoque da prateleira bater com o estoque do sistema. É esse tipo de informatização que a gente gera em nossos clientes. Nós fazendo o nosso papel e o nosso cliente fazendo o papel dele. Aqui ao meu lado eu estou com o meu amigo, sócio, mentor, conselheiro, João Marcos Bessani. É isso aí, João Marcos Bessani, mais uma vez, mais um episódio, mais de 200 episódios aí, trazendo informação aí para a nossa audiência. É só o começo, né, Bessa? Esse é só o começo, é isso aí, exatamente. Wellington, vamos lá. Se você não assistiu, quer entender um pouco mais do marketing material de construção, por favor, produção, põe no comentário aí o número do episódio. Foi alguns atrás, não me lembro qual. Põe o link aí pro pessoal de alguma maneira. Mas episódio 204, produção já me informou aqui. Episódio 204. Então assista lá que eu acho que vai fazer muito sentido. Mas hoje a gente vai falar de uma das coisas que a gente abordou dentro do marketing. É uma campanha consistente, todo santo dia,
durante um mês, um dos assuntos, né? Lógico que isso deve se percorrer durante 12 meses, mas o que a gente vai falar aí é de uma campanha de 30 dias para dar ideias. Não adianta você copiar isso, não vá para essa linha, mas use esse bate-papo como repertório, como entender de alguém que é especialista no assunto, que está montando, e você adapta, conversa, ou chama o Wellington, tira dúvida no Instagram dele, contrata o serviço dele, não sei o que você vai fazer. Mas use isso como repertório para você começar a agir dentro do seu negócio. Wellington, vamos lá. Vamos lá. Eu comprei a sua ideia. Vamos supor que eu sou dono de um material de construção, Bessani Construa. Comprei a sua ideia e agora nós vamos realizar a campanha. Hoje é dia 1º. Fala comigo. Tá bom. Bom, o nome é bom, hein? Bessani Construa é bom nome. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece é o nome ainda... Posso só fazer um parênteses? Claro. É o nome do nosso produto para esse segmento. Você acredita? Que legal, que legal. Então, para quem não me conhece, está vendo esse podcast, eu já convido a ver o anterior, né? Que o Roman colocou aí para vocês. Meu nome é Wellington Sack, eu sou da W Design, que é uma empresa de marketing, uma agência de marketing especializada exatamente em materiais de construção. Então, tudo que eu falar aqui vem de 25 anos de prática atendendo material de construção, tá? Mas essa história toda eu conto no outro podcast, que vocês vão poder ver com detalhes aí. Vamos começar a falar, então, dessa questão de exatamente... O que eu coloquei no outro podcast é uma parte do nosso método, que é um método que a gente chama de Constru, e é o primeiro item desse método que a gente fala o seguinte: é necessário você ter campanhas contínuas, que aí surgiram as dúvidas, né? Então eu vou desmembrar essa sua pergunta em alguns blocos, vamos dizer assim, tá? Perfeito. Para que a gente possa entender. Eu gosto sempre, isso é uma coisa para mim muito importante, que a gente sempre entenda o conceito da coisa e consiga, através do conceito, poder chegar na estratégia e depois na operação da coisa. Então, quanto à questão do conceito, a gente tem que pensar assim. Essa semana eu comecei a ler um livro que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro curtinho, mas muito bom, muito prático, vamos dizer assim. Eu recomendo para quem queira ler e entender mais sobre os processos gerais de dinheiro, de empreendedorismo. E uma das coisas que é a história do que era o mais rico da Babilônia, e ele está ensinando outras pessoas. E a pessoa pergunta sobre a sorte para ele, né? E ele coloca exatamente que, é óbvio, não vou contar a história aqui, mas ele resume e fala assim, olha, existe trabalho, existe um processo que você vai planejar, vai desenvolver. Em outras palavras, a sorte você sempre pode perder. Então, você tem que fazer a sua sorte, né? E nesse sentido, quando a gente fala de... Por que eu coloquei isso? Quando a gente fala de varejo, não tem como a gente contar com a sorte. A gente tem que necessariamente contar com o trabalho. E no varejo é assim, o que é o trabalho? O trabalho é o diário. Todo dia é um dia novo, todo dia é uma forma nova de acontecer. Haja visto, por exemplo, você que está escutando a gente, que é um dono de material de construção, você sabe que naquele mês que tem feriado já dá uma preocupação, porque vai ter um dia menos de faturamento. Se preocupa um dia menos de faturamento, você tem que pensar todo dia como um bom dia de faturamento. E é engraçado não, mas é preocupante porque
o dia perdido ele não vai ser recompensado no dia posterior, né? Exato. Se você fatura 10 mil, não quer dizer que né, e o feriado foi na segunda, não quer dizer que na terça vai vir 20 mil. Isso. Você vai faturar 10, 11, ali não vai mudar muito. Chorado. Chorado. Se você fizer uma campanha, vai pros... Então, isso é muito real e é uma coisa que tem que ser planejada, né? Dentro do calendário aí. Exato. Então, nesse sentido, que a gente tem que entender um conceito que, se você quer fazer o seu negócio dar certo, sua loja de material de construção funcionar, você vai ter que batalhar por um bom faturamento diariamente, tá? Isso necessariamente. Não tem como você pensar diferente, falar, não, hoje eu vou descansar. Não, não tem. Você fala assim, você pode falar até assim, mas isso é óbvio, eu já sabia. Muitas vezes você sabe, mas você não age. Não põe em prática. Não põe em prática. Por que que não põe em prática? Porque não trouxe o conceito básico e, ao mesmo tempo, não teve uma estratégia para colocar em prática também. Mas porque a estratégia é mais ou menos assim, como eu vou colocar isso em prática, né? Então, começa por aí que se você tiver que ter um conceito nessa história, é mais ou menos assim. Eu lembro de ter visto um vídeo do Bruce Lee, que é até um vídeo que é muito interessante, mas chega a ser engraçado do jeito que o Bruce Lee fala. Que o Bruce Lee, ele tem toda uma... ele fala com uma impetuosidade, assim, com uma pose muito grande, né? Você fica até meio assim, poxa, mas quem que é esse cara para falar tudo? Ele é o Bruce Lee, tudo bem, ele pode, né? Ele poderia falar que ele fala da água, da questão da adaptação que você tem que ter na vida para tudo. E ele coloca a água. A água é uma das coisas mais adaptáveis a tudo. Você põe a água na mão, ela se adapta à tua mão. No copo, ela se adapta ao copo. No rio, ela se adapta ao... Enfim, né? Ela tem uma adaptação muito grande e ele usa esse exemplo. No comércio, o que é essa adaptação? Você está vendendo produtos. Se você não fizer isso todo santo dia, com maestria, se você não se adaptar a esse processo, não vai acontecer. Então é assim, a regra do jogo é isso. É óbvio que todo bom comerciante sabe que comprar é fundamental, né? Isso sem dúvida nenhuma, mas a regra do jogo perante ao mercado, e quando a gente fala mercado, a gente já está falando em marketing, está sim na venda que você tem que fazer todo santo dia. É interessante a gente pensar nisso, né? E não só nisso, mas em todas as coisas. Você sabe qual é o processo, né? Você sabe como fazer, você sabe exatamente o caminho que tem que ser seguido, mas a mente, né, do ser humano, eu acho que é meio que automática essa procrastinação, né? Isso. Não é interessante? Exato. Você sabe que tem que vender todo dia, você vende 10, você vai ter que... Mas você sabe, e não faz. E não faz. Então você tem que colocar num processo. Você sabe, João, que é assim, uma coisa que move muito isso que você falou é a tentativa de resultados milagrosos, tá? Sempre a tentativa de resultado milagroso faz com que a gente fique esperando que vá acontecer alguma coisa, né? Então é assim, eu vou eu vou de repente comprar isso daqui porque isso vai me fazer, essa pílula vai me fazer emagrecer em 5 dias. A gente sempre busca resultados milagrosos. Quando, na verdade, a gente sabe, e mais uma vez me referindo a esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala, a primeira lição em termos de dinheiro é que você vai ter que todo mês guardar 1/10 do teu salário, ele coloca, né? E isso você só vai ver resultado lá na frente. Então, é processo. No comércio também é assim, na loja de material de construção também é assim. Porém, aí vem uma questão que o Roman falou
na questão do período, né? Quando a pessoa pergunta assim, como que foi a pergunta que fizeram específica das campanhas, Roma? Fala para mim. Como eu faço 30 dias de uma campanha? Tá, como que eu faço 30 dias de uma campanha? Primeiro de tudo, a gente tem uma coisa que é científica, que tudo que você vai fazer, você tem que classificar e categorizar. Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala em categorizar, e classificar e categorizar, a gente tem que começar pelo período. Eu tenho que ter metas anuais e eu tenho que ter metas mensais, é óbvio. A gente faz isso para a gente conseguir atingir metas diárias. Quando eu falo em processo de campanha contínua, eu já tenho que pensar anualmente. Quer ver uma coisa que acontece muito? É muito comum a gente ver campanhas assim, arraial de preços baixos, Dia das Mães, e aí coloca sempre temas, pega os temas mais, as datas mais fortes do calendário e adapta para o processo da campanha e fala, bom, eu fiz uma boa campanha, achando que isso é uma solução. Quando a gente fala em campanha contínua, o primeiro período que a gente tem que pensar é o anual. Ou seja, você não pode passar, vamos começar a responder, você não pode passar um mês sequer sem ter uma campanha com um tema específico. Esquece essa coisa de, vou citar a festa junina, que acho que talvez seja o mais forte. Vou fazer arraial de preços baixos. Tal. Esquece isso. Esquece. Todo mundo faz isso. Você não precisa entrar nessa. Faz aí. Eu falo com conhecimento de causa, né? A gente faz há 25 anos que a gente faz campanhas ininterruptas para cliente nosso. Nós nunca usamos tema assim. E sempre deu certo. Deixa eu fazer um parênteses, então. Nessa linha, a Black Friday também ou não se enquadra. Não, a Black Friday não. Por quê? Porque a Black Friday virou uma cultura de compra, vamos dizer assim, né? Não vamos falar nem uma cultura de venda, uma cultura de compra. Então, nesse sentido, a gente tem muita gente que espera Black Friday como um processo já cultural do comércio. Beleza, então vamos... Estamos muito mais na compra do que na venda. Não, é verdade, tem isso que eu deixo para comprar e a gente sabe que tem coisa que dobra o preço, mas tem coisa que não, tem coisa que é barata. É a mesma coisa. E aí eu deixo para comprar na Black Friday. Então vale sim usar Black Friday na época, porque criou-se essa cultura de compra que vem dos Estados Unidos e tal. E deveria ser num outro período, no meu entendimento. Isso, 100%. É uma coisa que a gente poderia falar sobre isso. Mas esse é outro assunto. Enfim, então... É assim, agora você fala assim, Wellington, mas eu faço lá na minha loja, eu ponho lá, faço uma mini festa junina, legal, e é excelente, você tem que fazer isso para o teu cliente que vai lá, mas você não precisa usar o tema de campanha, onde você vai vender os teus produtos e tudo mais, um arraial, tal. Não, você tem que ter porque depois, mais à frente, eu vou falar de estratégias, como você monta esses temas. Enfim, a gente primeiro pensa no ano, e depois a gente vem para a outra menor unidade, que seria o mês, né? Quando a gente fala em trimestre, semestre, a gente tem uma análise disso, mas a gente não separa campanhas por trimestre ou semestre, a gente já separa campanhas por mês. E existe uma sazonalidade, que quem está no ramo de material de construção sabe começo do ano como funciona, setembro como funciona, o meio do ano a gente sabe, né, onde que você tem que abordar mais sobre reforma, onde você vai ter que abordar mais sobre desenvolvimento de obra. Isso todo mundo sabe. Tem uma justificativa para esses altos do... Tem. Por exemplo, eu vou pegar uma básica, né, em termos de reforma. A reforma, se você fizer, não que você necessariamente tenha que fazer mais para o final do ano, mas se você fizer ali setembro, outubro, você pode ter melhores resultados, porque na maioria das vezes
o público, no geral, está pensando em reformar mais a casa chegando próximo para o final do ano. Por quê? Pode vir parentes, ou é aquele momento que também tem a questão do 13º, enfim, né? Tem vários motivos aí. Então, reforma, você pode usar essa sazonalidade. Agora, tem uma parte aqui, que é um dado de pesquisa, que foi para 2025. 2025 é um bom ano. Anotem, vocês que são de material de construção, anotem isso, que é muito interessante. É um bom ano para reformas, tá? No geral. E eu pergunto para vocês, vou fazer uma enquete aqui. Dentro dos produtos de reforma do material de construção, qual vocês achariam, vocês dois, o que vocês me diriam que seria o produto de mais saída? Que seria mais interessante por pesquisa, tá? Isso foi pesquisado. Que daria mais saída dentro dos produtos de reforma? O que vocês acham? O que vocês chutariam? Cal e cimento, porque dá uma acertada na... Cal e cimento? E você, Roma? Que tinta, né? Tinta. Os dois bateram bem aqui, estão tão craque. Tinta em primeiro, porque a tinta é a forma mais rápida e com custo-benefício melhor para você dar aquela mudança. Maquiada, isso. É o principal. Depois vem cimento, em segundo lugar, que você precisa para reparos, né? É necessário. E depois torneira, que tem a questão da utilidade. Então, esses três por pesquisa, não sou eu que inventei isso. Acertamos, fizeram uma dobradinha. Acertaram na mosca. Então... para quem está nos ouvindo aí, esse é um dado de pesquisa muito importante, que depois daqui a pouco eu vou falar sobre pesquisa também. Então, nesse sentido, vamos voltar lá. Eu tenho que ter campanhas que sejam mensais. Eu tenho que pensar mensalmente, tá? Você falou, então, mas aí você vai chegar no diário, eu tenho que pensar diariamente? Não é assim. Às vezes, quando a gente fala campanha contínua, a pessoa tem que fazer campanha todo dia. Não é isso. Você tem que estruturar um processo onde você vai funcionar bem todo dia, tá? Existem artifícios do marketing que vão fazer isso para você constantemente. Muito bem. Só que assim, nós chegamos a um ponto e nós detectamos isso e a gente viu que isso funciona muito bem, que era o quê? Dentro de um mês, nós chegamos a fazer, e nós fazemos com uma certa frequência 2 tipos de campanhas, tá? No sentido assim, aí vem aquela questão de olhar todo dia. Eu tô vendo que o meu mês tá... eu não consegui ainda atingir as metas, que um bom lojista, ele tem que acompanhar a meta dele diariamente. Se eu tô chegando lá pro dia 10, eu sei que tá mais fraco que o meu mês normal de faturamento, eu já tenho que começar a pensar alguma coisa para fazer da metade do mês em diante. É aí que a gente entra com uma segunda campanha, que eu digo assim, um segundo tema de campanha com um apelo mais forte para fazer um fechamento de mês, tá? Então, a gente tem aí em vários casos, 2 instâncias no mesmo mês. Mas eu também, dentro de um mês, a partir do momento que eu estruturo o pensamento de campanha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e saber distribuir isso durante o meu mês. Por exemplo, eu tenho cliente que nós criamos a seguinte estratégia. Ele tem ponta de estoque. Como eu sei que você que está ouvindo a gente aí também tem muita ponta de estoque. E ponta de estoque é o quê, gente? É dinheiro. Você está com dinheiro parado. Você sabe disso. E você tem que trabalhar com essa campanha. Mesmo que você estiver fazendo uma campanha, por exemplo, específica para acabamento, o que quer que seja, você tem que ter. Se você tem ponta de estoque, você pode, não é que você tem que ter, você pode também desenvolver uma campanha paralela junto disso. Eu tenho um cliente que eu criei um esqueleto do material e eu vou trocando as ofertas de ponta de estoque. Ou seja, aí eu trabalho um tráfego pago o mês inteiro para isso. Ele vai fazendo rodar a ponta de estoque, o que não roda, porque você fala assim, muita gente fala assim, mas
Eu tenho pouca ponta de estoque. Aí entra a questão estratégica, que é o seguinte: não importa se você tem pouca ponta de estoque, importa que você está conseguindo trazer um cliente para a tua loja. Ali, se você tiver uma boa equipe de vendas, que a gente treina também, ele veio por um motivo e comprou por outro. Ele veio por um produto e comprou outro produto. Você Então, sabe que estratégico. isso de estratégia, fazendo um cross aqui de segmento, tem empresas e clientes que usam carnezinho até hoje para levar o cliente para dentro da loja. Para dentro da loja. É só por isso. Então isso tem um preço porque a pessoa esbarrando lá, se você tiver um merchandise legal e o cliente realmente aumenta as vendas. Naturalmente, né? A Casa Bahia faz isso até hoje. Então. E aí o que acontece? A gente tem que pensar sempre estrategicamente. Nesse caso, eu posso ter lá 2 preços, eu posso ter, sei lá, meia dúzia de ponta de estoque, mas o sujeito vê um preço interessante, a gente consegue trazer ele na loja por um outro motivo. Tá tudo bem. Então, quando a gente fala de campanha contínua, a gente tem que pensar anualmente primeiro. Depois a gente tem que trazer para mês, sabendo que existem sazonalidades, né? Um mês que chove muito, a gente sabe que a gente tem que se virar de outra maneira, porque a obra não vai bem. Enfim, tem uma série de detalhes. E dentro do mês, eu tenho que entender se eu vou precisar fazer 1 ou 2 campanhas. Dentro da campanha que eu vou fazer, como eu vou distribuir os processos, que são processos que vão envolver preços, que vão envolver vídeos institucionais e tudo mais. Então, esse é um primeiro ponto que eu falaria para a pessoa assim, como você começar a pensar em campanha. Você fala, nossa, mas não dá para fazer campanha todo mês. Você vai ter que fazer campanha todo mês, não tem jeito. Você vai ter que se desdobrar todos os meses. É a regra do comércio. Se você ficar parado, dá poeira, não tem jeito. Se você não estiver limpando todo dia, se você não estiver trabalhando todo dia, você não vende. É como se fosse figurativamente a lei da entropia. Que se você deixar um quarto fechado e não entrar nele durante um mês, ele vai ficar empoeirado. Não vou falar nem um ano, é um mês. E o teu negócio também é assim. Você vai ter que ter constância. E isso quem traz é o marketing. É um processo. Você fala, pô, mas tem um cara lá que ele não tem ninguém de marketing, mas ele está sempre fazendo. A cabeça dele já é de marketing, né? Então, a gente tem que sempre atentar muito para isso. Esse é um lado da história. Mas agora, como fazer tudo isso? Aí vem um outro detalhe que é importante de como que a gente vai estruturar um trabalho desse dentro de um processo que você, que é de material de construção, você tem que comprar, você tem que prestar atenção na sua equipe, você tem que isso, você tem que aquilo, né? É o famoso vai no escanteio, cobra o escanteio, corre para cabecear e tenta defender a bola, né? A gente sabe que é assim. Tem que ter, eu costumo dizer que a gente tem que ter sempre um pensamento organizado para as coisas, tá? Isso é muito importante no sentido da gente fazer a coisa acontecer. E aí que entra uma estruturação de desenvolvimento de marketing, que é o seguinte: eu preciso ter pelo menos alguns pontos básicos nessa história, que são 3 pontos. Eu tenho que ter dados, estratégia e operação. Quando eu falo dados, estratégias e operação, parece estranho, mas é muito fácil de entender, tá? Primeiro, quando vocês viram que eu falei, vamos ver, vocês lembram o dado que eu dei há pouco tempo para vocês de material de construção? Você deu o ranking dos produtos mais vendidos em uma reforma, não sei se é isso. Exatamente. Para quem está
assistindo o podcast com a gente agora, se a pessoa, se ele tiver, falou assim, eu vou usar esse dado, o que ele já faz logo de cara? Se vocês fossem lojistas com esse dado, o que você já faria logo de cara? Vamos fazer um exercício aqui. Eu usaria o programa nosso, o programa nosso, BS Control, já ver quais os produtos que estão parados há mais tempo lá e já fazer a campanha dos dados empoeirados, das baleias lá. Isso. E se principalmente tivesse tinta e cimento, se bem que cimento não empoeira, né? Cimento já é empoeirado. Já sabe. Mas o que é interessante, por exemplo, os dados já... Agora, mas vamos pegar isso de curioso. Porque é incomum você ver um material de construção trabalhando com tinta. Um depósito tradicional, assim, é incomum e não que não exista. Isso. É incomum. A maioria não trabalha. A casa de tinta é especialista nisso. E o depósito de construção trabalha com todas as outras coisas, menos tinta. Isso não quer dizer que não tenha. Tem algumas casas. Por que, então, diante desse cenário? Por que a maioria das casas de depósito de construção não trabalha com tinta? Então, uma questão é falta de dados, né? Por exemplo, se a partir do momento que eu fico sabendo que eu tenho material de construção e eu tenho esse dado que 2025 é um ano bom para reforma e o primeiro produto que está na lista das pessoas que é a lista das pessoas que o que a pessoa quer comprar primeiro para a sua reforma é tinta, eu já tenho que pensar um pouco diferente, certo? E só um parênteses, reportando que por que a gente tem noção? Porque a maioria dos nossos segmentos e os dados do nosso segmento são desse. Então a gente tem uma noção de como funciona, só colaborando com você, que é os dados que vão falar para você o cenário, né? Porque isso que você vê que ficou próximo à pesquisa, que a gente não conhecia a pesquisa. Mas a gente tem os dados. Então. E outra coisa, pensando nisso, e aí eu tava pensando num depósito lá no São Miguel, que fica aberto todo dia, esqueci o nome lá. E lá é um depósito de bairro. Não vem tinta, mas se você vê na entrada, tem algumas latas de tinta, de souvenir, de tinta latex mesmo. Por quê? Certamente que o cara chega, mas você tem tinta? É porque assim, eu fico pensando, eu fiz a pergunta e fiquei pensando. Na hora que você me falou o dado, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, por que a maioria dos depósitos não tem? Aí eu pensei antigamente. Antigamente tinha até um motivo. Porque a pigmentação não era feita na hora. Você tinha que ter uma lateralidade de cores. Você lembra, não? As latas vinham da cor definida da fábrica. Isso. E aí veio a colorimetria lá, como é que fala, Bessa? Esqueci o nome. Acho que é colorimetria lá, colorometria, não sei como é que fala, que é uma máquina pigmento, né? que faz a pigmentação. Não sei como é que tá isso, mas pensando, um dos motivos era isso, porque aí você teria que ter um estoque gigantesco para atender as coisas. Exato. Mas pensando nessa fase de fazer a pigmentação na hora, eu fico me perguntando o porquê realmente, né? Então, se você pensar num depósito de bairro, o cara não vai, eu quero comprar... o cara não tem condição nem de ter todos os itens de material de construção. Eu quero uma tinta, que cor que eu tenho? Eu tenho a verde. Tá bom, então eu vou levar isso aí. Ele não vai, ele vai comprar o que tem lá. Tá. Né? Então, e branco é certeza que tem que ser bate o olho, eu já vi isso. Quando você falou da tinta, eu lembrei mas eu já vi que ele tinha tinta branca lá. E a outra coisa, ele não vai pôr um vermelho lá, mas um verdinho clarinho, um azul clarinho, e o branco ele vai ter. Mas o depósito de bairro é mais reposição. E a escolha da tinta, ela não é uma reposição. Você entende o que eu tô falando? É algo mais planejado. Tipo assim, o depósito de bairro, ele vende pro cara que tá reformando ali da região. Quando você vai pintar, não é algo que você tá reformando. Eu vou consertar aqui. Pô, faltou um cano, faltou uma luva, tô sem martelo. Ele vai, entende? É reposição daquilo que tá faltando. Já a pintura é algo planejado, né?
Agora você levantou. Por que a maioria das Então, lojas de... sempre é por falta de dado, né? Para você, vou puxar porque está muito recente na minha memória, tá? Mais uma vez o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Um dos itens que ele coloca dentro das lições que ele coloca para o povo para melhoria dos processos é exatamente você estudar mais sobre o seu processo, para ver como que você vai... Não um estudo teórico, você estudar para aplicar. O dado nada mais é que é isso, você tem que estudar para aplicar. Se eu sou uma pessoa, por isso que não depende... Eu posso estar falando de um depósito pequeno, eu posso estar falando de uma grande loja... Independe, você sempre tem que buscar um conhecimento maior para você aplicar e crescer. Se eu escutei aqui, e tem pessoas que são assim, ela vai escutar aqui, ela vai falar tinta, então ele falou que é um dado de pesquisa tinta, ele vai lá e vai pôr um preço bom na tinta dele. E vai fazer chega lá, depois do meio do ano, ele vai começar a fazer promoção de tinta, ele vai perceber que vai vender mais. Por quê? Porque ele escutou um podcast que é uma forma dele melhorar o conhecimento dele a respeito do negócio. Então, isso é dado. Quando a gente está falando de um podcast, de uma aula de uma pesquisa de mercado, dos dados que você tem na sua loja, que você tem que ter dados bons na sua loja, pelo amor de Deus. Você tem que ter lá... sem dúvida nenhuma, você tem que saber o que está acontecendo na tua loja. Você tem que ter lá o software falando para você, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro. A minha venda é melhor assim, melhor assim. Você tem que ter isso. Isso são dados. Sem isso, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Isso é a frase do gato do Alice do País das Maravilhas que ele fala. Se você não sabe, Alice pergunta pro gato qual o caminho é o certo, ele fala para ela assim, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, se você não tem o dado, e aí vem um bom software que você tem que ter para manter esses dados, você não vai chegar a lugar nenhum. Esse é um tipo de dado. O outro tipo de dado é o dado de mercado que eu falei para vocês agora, que pode ser uma pesquisa, que pode ser uma pesquisa feita por uma associação. A gente tem a Anamaco, que é uma excelente associação das lojas de material de construção, que tem pesquisas. Você tem pesquisas que você pode e deveria fazer também pesquisa de mercado. Então, dados, por quê? Então, vamos lá. Eu falei de 3 pontos: dados, estratégia e operação. Beleza. Como que isso funciona? Dados são a base para eu começar a pensar. Pensar é estratégia. Então, eu começo a pensar através de dados que eu tenho. Se eu não tenho dado, eu não sei nem o que eu vou pensar. Então, a questão de estratégia é o como eu vou fazer a minha operação de marketing. Como eu vou... Quando eu falo em marketing, gente, eu estou falando assim, como eu vou tratar o mercado, o que eu vou fazer para o mercado. O lojista vive diariamente dependendo do mercado. Então, se você não pensar em marketing na tua vida, você está fadado a não crescer, a até diminuir, enfim. Por quê? Porque é mercado que vale. Quando a gente está falando de estratégia, eu tenho que pegar os dados que eu tenho, por exemplo, se eu sei por um dado externo que tintas vende mais, eu preciso olhar os meus dados internos. Quais tintas que eu tenho no meu estoque, o quanto eu já vendi, o quanto eu não vendi, qual vende mais. Se eu tenho esses dados, fica tudo muito fácil, parece até óbvio. Eu falo assim, então eu tenho que fazer, eu tenho uma tinta aqui, que sei lá, é um roxo claro, vou falar uma coisa diferente, é um roxo claro lá, não é lilás, não é isso, é roxo claro. Essa tinta ficou parada, já está pigmentada aqui, né? A gente falou da pigmentação, mas essa tinta ficou parada aqui, a gente tem... Estou citando uma hipótese, né? E eu preciso vender essa tinta. Eu estou com ela parado. Eu olho nos meus dados internos que eu tenho ela parada. Eu sei de um dado de mercado, de pesquisa de mercado, que tinta
está em alta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude. Então, aí vem a estratégia. O que eu vou fazer com esses dados que eu tenho? É o pensamento estratégico para eu poder fazer um anúncio com isso, que seria o operacional. Por que o estratégico é importante? Você pode, por exemplo, vamos falar assim, a gente tem hoje anúncio de internet que a gente chama de tráfego pago, a maioria das pessoas conhece esse termo. Você pode fazer tráfego pago com qualquer um que tem no mercado, e aliás tem muita gente no mercado. Tem muitos bons, tem muitos ruins e assim por diante. Agora, você pode querer fazer do jeito que você achar que deva fazer e não dá resultado. Se você não tiver isso, esse operacional feito com estratégia antes, baseado nos dados que você tem de mercado e da tua loja, a coisa não acontece. Por isso que nós construímos ao longo do tempo, ao longo desses 25 anos, nós construímos um método de trabalho que envolve diversas situações. Envolve os dados do cliente, envolve a estratégia, envolve o operacional. Por exemplo, quando você vai falar, a gente vai falar de campanhas contínuas, tudo bem, definimos uma série de coisas de campanhas contínuas, mas como que eu vou fazer essa comunicação? Qual o tema que eu vou colocar? Quais as cores que eu vou usar? Qual o contraste no designer gráfico lá que vai ter? São todos detalhes que mudam a história da coisa, que é a estratégia. Então, assim, você pode pensar, então vou começar a fazer tudo isso, beleza. Se você não tiver uma estratégia, não funciona, não adianta. Vou chamar eu já tenho meu sobrinho que faz tráfego pago lá. Não vai funcionar se você não tiver estratégia. Se você for uma pessoa boa de estratégia, que você vai pegar os dados que você tem na tua loja, que você tem que ter, se você vai pegar os dados que de repente fez uma pesquisa de mercado. Por exemplo, todos os clientes meus, eu falo assim, a gente tem que ter pesquisa de mercado. Por quê? É a maneira científica que você tem de reconhecer o mercado. Eu tenho certeza, isso já aconteceu com vários clientes, tá? Que você aí que é de Maticom, você fala assim, aquele cliente lá vende muito mais que eu, ou eu sou muito melhor que ele. Aí você vai vendo uma pesquisa de mercado, isso cai por terra tanto uma coisa quanto outra. Às vezes você está achando que você é muito bonzão e não é tão bonzão assim. Ou às vezes você está achando que você está muito inferior e você não está tão inferior. Mas a pesquisa de mercado te traz um dado científico com margem de erro e tudo mais tal. E uma pesquisa de mercado, os dados de uma pesquisa de mercado aliado com os dados que você tem da tua loja, é partir para o sucesso. Eu falo... Quais dados são interessantes vir numa pesquisa de mercado, por exemplo? Você falou do concorrente. Por exemplo, a gente tem os dados... O marketing usa muito termos no inglês, né? Infelizmente, mas a gente vai traduzindo. Tem um dado muito importante que é o market share. O que seria o market share? A fatia de mercado que você detém dentro da sua cidade, por exemplo. A gente vai pesquisar e ver lá, falar, olha, você tem 20% do mercado aí da sua cidade ou região, se você atingir região. Esse é um dado importante, porque você começa a reconhecer como você está dentro do mercado e o que você precisa fazer para aumentar esse bolo. Tem um outro dado que a gente chama share of mind, que é a fatia da lembrança que as pessoas têm da tua marca. Então, assim, a pergunta... vou fazer uma pergunta para vocês, que não é de material de construção, e vocês vão me responder o que primeiro vier à cabeça, tá? Roma, se eu te perguntar, a primeira marca que te vem à cabeça de sabão em pó, que você responde? Omo. Agora eu vou perguntar pro João. João, se eu te perguntar a primeira marca que te vem à cabeça a respeito de carro, o que você responde? Toyota. Então, aí é um indício, por exemplo, Omo sempre, é clássico, Omo sempre ganhou. E por que eu não perguntei para os dois igual? Porque já seria uma influência, já seria tendencioso, né? A pesquisa sempre, você tem que tirar as tendências. Então, assim, se a gente fizer uma pesquisa, por exemplo, Omo com toda certeza vai bater lá em cima. Aí eu vou falar para vocês agora,
Agora eu vou perguntar para os dois juntos. Se eu perguntar para vocês qual a primeira marca vem à cabeça em termos de refrigerante, Coca-Cola. né? Já vem assim. Por quê? Porque tem isso. O que significa? É uma fatia dentro da tua mente, por isso que o share of mind, uma parte da mente, que a marca está localizada ali dentro, está alugada ali dentro, tá? Isso é muito importante porque o marketing faz crescer essa fatia de dentro da cabeça da pessoa. Isso é muito importante porque, muito provavelmente, há uma relação aí de quanto mais a marca é lembrada, ou seja, quanto maior o share of mind na cabeça da pessoa, maior o share of market, maior a fatia de mercado. Existe uma relação. Isso não é completamente verdadeiro, mas existe uma relação. Por isso que tem que se trabalhar constantemente também o nome da tua empresa. Então, esse tipo de coisa que a gente vai em pesquisa de mercado, esses são 2 pontos, mas você vai ver como está o teu concorrente, como que está a fatia de mercado do teu concorrente, como o teu público tá recebendo a tua loja, o que ele pensa da tua loja, né? Então já teve situações que eu acertei cliente meu dentro, colocando uma lanchonete dentro da loja, aumentando o estacionamento, porque era preponderante no processo para o cliente aquilo. Então isso você só enxerga. E outra, né? Fala, puxa, aquela loja, acontece muito isso em cidade, é engraçado isso. Existe muito rixa entre determinadas lojas. Isso é até engraçado. Tem umas coisas... Eu tenho um caso aqui que se eu contar, ninguém acredita. Não posso dizer nomes, mas chega a ser engraçado. Mas pode contar o caso só para dar uma quebrada aí. Tá, então vamos lá. Sem citar nomes, né? De rixas, né? Eu tinha um cliente que era Maticom também, mas isso faz mais de 25 anos. Na verdade, eu atendo há mais de 25 anos que eu atendo material de construção. Faz mais de 25 anos. E eu sei bem porque tem datas bem definidas para isso. Eu tô sábado à tarde, então vamos contar caos, né? Tô sábado à tarde em casa, descansando, sossegado. Toca campainha da casa. Minha esposa chega para mim e fala, Wellington, fulano tá aí, que era um cliente meu. Eu falei, mas cliente meu no sábado, né? Que estranho isso, né? Vou atender. A pessoa tava até rubra, assim, né? Tava enfurecida e tal. Wellington, onde já se viu? Nós colocamos o outdoor naquele ponto, porque eu tinha estrategicamente colocado o outdoor num ponto que era passagem para ir para uma outra loja, que é estratégico, você tem que fazer coisas estratégicas. O cara da outra loja foi no sábado de manhã, parou com o caminhão dele e arrancou todo o outdoor. Nossa! Assim, a revelia, ao bel prazer, né? E esse cliente tava louco, né? Falou, nós acabamos de colocar. Então, assim, para vocês entenderem a rixa até onde vai, né? A ponto de um arrancar o outdoor do outro na mão mesmo, né? Então, você fala assim, chega a ser tragicômico a coisa, mas acontece. Então, existem essas rixas. E aí o que acontece? Muitas vezes o dono de loja de material de construção ele fica muito focado naquela loja, aquele concorrente, e na pesquisa de mercado mostra que na verdade ele tem um outro concorrente que é muito mais forte. E ele fica ali por uma questão de rixa, simplesmente. É uma coisa que... aconteceu em algum determinado momento e foi. Então, a pesquisa de mercado, ela tira muito da axologia, né? Eu acho que o meu atendimento é melhor. Eu acho que meu preço é melhor. Não, tira, porque você vai medir se o seu preço tá bom, você vai medir se o seu atendimento... E por aí vai uma série de coisas. Então, nesse sentido, é importante a gente ter essa pesquisa, a gente ter a estratégia que é o como vai fazer, e aí a gente tem que saber analisar muito bem, porque estratégia tem 2 questões importantes. Tem a questão de você saber
o dado objetivo e de você saber como interpretar subjetivamente aquele dado. Porque assim, o que é essa interpretar subjetivamente? Os números, às vezes a pessoa fala assim, os números não mentem. Pode mentir. Podem mentir. Para quem quiser ver sobre isso, leia um livro que chama Freakonomics. Ele fala de como a estatística você pode manipular uma série de coisas. Por isso que quando a gente faz pesquisa, a gente contrata uma pesquisa de mercado de uma empresa que tem que ter um estatístico. Aquela pesquisa que você põe o papelzinho em cima do teu balcão, esquece. Dados não pode se brincar. Por isso que se você fala assim, eu controlo minhas coisas da loja na planilha, esquece. Não tem... Você está fazendo coisa errada. Não tem jeito. Porque assim, os números podem mentir sim. Se você não tiver aí com um software bem estruturado, vai dar zica, como se diz, né? E na pesquisa de mercado também é a mesma coisa. Então, você tem que saber interpretar corretamente. Você tem que saber fazer isso com uma pessoa que é especialista em marketing junto com o dono da loja. Isso tem que ser uma interpretação muito importante para quê? Para aí você colocar em operação a coisa. Para você saber que tipo de campanha você vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer mais campanha promocional de preço ou mais institucional? Vai depender do teu momento, da tua loja. Por exemplo, eu tenho cliente que eu faço tanto a questão do preço do promocional mais forte, quanto também eu tenho uma arquiteta lá que está fazendo um vídeo mostrando a tendência, mostrando o mood que a gente fala, a paleta de cores, enfim. Você tem que saber navegar de acordo com o que você está analisando nos teus dados. Então, se eu tiver que falar assim, a pessoa que está ouvindo até agora falou assim, nossa, é bastante coisa. Se você quiser crescer, não existe sorte. Você tem que fazer acontecer. A coisa tem que ser feita, né? Você tem que fazer sua sorte, na verdade, né? Não é aquele negócio assim, eu cruzo os braços e choveu o cliente na minha horta. Não. E gente, aquela questão de falar assim, é o boca a boca que funciona assim. Se você estiver acreditando que é o boca a boca que funciona, é assim, você está desmerecendo bilhões de investimento que o mundo inteiro faz em marketing a todo momento. O boca a boca, ele existe naturalmente. E o principal que você tem que cuidar no boca a boca é o atendimento da sua loja. Esse sim vai fazer um boca a boca. Se você atender mal um cliente, aí o boca a boca te complica. Aí sim te complica. Mas o que você tem que fazer? Você tem que começar a prestar atenção que existe... você quer fazer um negócio de verdade? Você tem que fazer de verdade, né? Tem que investir no processo. É mais trabalhoso, mas também você tem resultado. A gente consegue... eu já vi casos de... Eu vou falar do básico, da gente aumentar 30% de faturamento do cliente fazendo um trabalho bem feito. Bem feito. E assim... E quando você não acerta, mais forte ainda que isso aumenta mais. Mas isso é o mínimo que você tem que conseguir. Você tem que conseguir aumento de faturamento assim de 30% fazendo um bom trabalho desse, entendeu? Ô, Hélito, a gente tá caindo na nossa reta final aí, né? É verdade, né? Passou muito rápido. Eu tenho coisa pra falar. Né? Se vocês dão linha, eu falo. Vai indo embora. Mas do boca a boca, ele é 100% efetivo. Não importa se é bom ou é ruim. Então vai depender de você, né? No caso aí, regional, lógico. A única coisa assim que a gente fala do boca a boca é que quando você deixa pro boca a boca, eu tenho costume falar assim, quando a sua venda está dependendo de uma indicação ou do boca a boca, você está colocando o seu negócio na mão de uma outra pessoa. Exatamente. Que você não conhece. Muito bem pensado. E quando você quando o seu negócio está na mão de uma outra pessoa, você não tem um negócio, você tem uma esperança que vai dar certo. Exatamente. Então, é isso, não deixar
a vida me levar. Tem que assumir. Isso, exatamente. Ótimo. Falou uma coisa... Nada de Zeca Pagodinho por enquanto, hein? Só para ouvir nos finais de semana. Wellington, então a pessoa precisa, para ter uma campanha assertiva, ela precisa de dados, ela precisa ser estratégica e ela precisa ter atitude. Isso, exatamente. Esses 3 pontos. Dentro disso, uma campanha pode ser considerada a promoção da própria tinta. Isso é uma campanha. Não, a gente... O que seria uma campanha? Dá um exemplo de uma campanha para a gente chegar no resultado. Dos 12 meses, como é que seriam essas campanhas? Uma campanha para cada mês? Tá, porque o pessoal confunde promoção com desconto. Exato. Com desconto e com... eu não sei do que chamar, mas com decoração. Porque o arraiá muitas vezes não tem nada. Nem abaixo o preço. Nem abaixo o preço. O cara faz uma decoração. Então, o que é uma campanha? Tá. Então, vamos lá. Voltando um pouco do que eu falei... eu vou pedir pra gente pegar os atalhos da explicação, que nós estamos na reta final. Tá bom, nem sei se eu poderia fazer essa pergunta, né? Então, eu vou ser sucinto. A gente precisa categorizar sempre para classificar bem a coisa. Campanha, ela é um composto de ações, tá? Eu vou trazer um tema central, eu posso trazer um tema central como, por exemplo, mês da reforma. Esse é um tema central, é o mês da campanha. Dentro disso, eu vou trabalhar todas as mídias que eu posso fazer com esse tema dessa campanha, e aí eu vou incluindo situações nessa campanha. Eu posso incluir uma promoção de tinta, eu posso incluir um vídeo de uma arquiteta ou de alguém da loja falando das melhores cores para você colocar na sua casa, você entendeu? Então, a campanha é o composto de ações, tá? Perfeito. Essas ações, promoção aqui, um vídeo ali e tudo mais, estão dentro da campanha. É isso. Perfeito. Eu acho que é isso, né, Bessa? Se você ficou até o final, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com outros materiais de construção, porque você transbordando na vida de alguém, você será transbordado. Wellington, a sua mensagem final aí para quem ficou até esse momento, aquela câmera do tripé é a sua e vai ser traduzida para todas as línguas. Muito bem. Primeiro de tudo, você que é dono de loja de material de construção, tem um mundo para você se desenvolver. Esse é um mercado que está crescendo, não sou eu que estou falando, é pesquisa. Então procure fazer um bom trabalho, busque conhecimento, vem sempre aqui, busca aqui o podcast aqui. Por quê? Porque você vai ter sempre um bom conhecimento. Conhecer é crescer. Então é assim, você tem muita chance de desenvolver. Aproveita isso, aproveita os conhecimentos que o podcast está trazendo para você. É isso. É isso aí. Se você ficou até o final, mais uma vez, se inscreva, compartilha, deixe o like e até a próxima quinta, né, Bessa? É isso aí, até mais. Fui. Valeu.